Olá, eu sou a Lívia e antes de contar minha história, não se esqueça de curtir e se inscrever para ouvir mais sobre como enfrentei uma das noites mais difíceis da minha vida. Essa experiência virou meu mundo de cabeça para baixo e estou aqui para compartilhá-la com vocês. Obrigada por estarem aqui para me ouvir. Tudo começou no que deveria ser uma noite maravilhosa. A noite era para ser uma celebração na casa extravagante da senhora Teixeira. A casa dela era deslumbrante, com grandes lustres de cristal pendurados no teto, lançando uma bela luz quente por toda parte. A mesa de jantar estava perfeitamente arrumada com porcelana fina que parecia ter saído diretamente de uma loja de luxo, cada peça brilhando sob o suave brilho das luzes. Era o tipo de jantar em família onde todos deveriam se divertir, e eu estava genuinamente animada. Eu tinha uma notícia incrível para compartilhar. Recentemente, eu havia sido promovida no trabalho, e era uma grande conquista para mim. Eu vinha trabalhando duro na minha carreira de marketing por anos, e essa promoção para diretora sênior de marketing parecia uma enorme realização. Lembro-me de estar em frente ao espelho, certificando-me de que meu vestido estava perfeito, alisando qualquer ruga e respirando fundo. Eu estava pronta para contar a todos e esperava que ficassem felizes por mim. Imaginei sorrisos, aplausos e talvez até um brinde para comemorar. Enquanto começávamos a comer os aperitivos, eu me sentia nervosa, mas também ansiosa para compartilhar minha notícia. Inclinei-me para meu marido, André, que estava sentado ao meu lado, e sussurrei: "Tenho uma ótima notícia para compartilhar." Ele me deu um aceno e sorriu encorajadoramente, deixando-me saber que era o momento certo para falar. Então, respirei fundo, virei-me para o resto da família e, com um grande sorriso, anunciei: "Fui promovida a diretora sênior de marketing." Mas, em vez dos aplausos e da empolgação que eu esperava, o ambiente ficou completamente silencioso. Os sorrisos desapareceram e todos apenas me encararam. A senhora Teixeira, mãe de André, que estava sentada na outra extremidade da mesa, estreitou os olhos para mim. Seus lábios pressionados firmemente formavam uma linha fina de desaprovação. Ela se inclinou na direção de André e, em uma voz alta o suficiente para que eu ouvisse, sibilou: "É para isso que o criamos? Para ser ofuscado pela carreira da esposa?" Suas palavras me cortaram como uma faca. Olhei para André, esperando que ele me defendesse, mas em vez disso, ele pareceu encolher sob o olhar de sua mãe. O sorriso de apoio que ele havia me dado momentos antes desapareceu, e senti sua mão, que estava segurando a minha por baixo da mesa, se afastar lentamente. Tentando manter o clima leve e salvar o momento, sorri e disse: "É uma ótima oportunidade para nós, André. O aumento é significativo e nos ajudará de muitas maneiras." Mas antes que eu pudesse terminar, a senhora Teixeira me interrompeu. Sua voz era afiada e cheia de julgamento quando perguntou: "E quanto a formar uma família, Lívia? Você realmente acha que o dinheiro pode substituir a alegria de ter filhos?" Suas palavras me atingiram com força e, antes que eu pudesse responder, André, que havia ficado em silêncio até então, se juntou à conversa. Sua voz havia se tornado fria, muito mais fria do que eu já havia ouvido. "Lívia, quando você planeja desacelerar e se estabelecer na vida familiar? Essa carreira não é tudo." Fiquei atordoada. Meu coração afundou, não apenas pelas palavras, mas pela traição que senti na voz de André. Este era o homem que sempre havia se orgulhado de mim, que me apoiou em cada passo da minha carreira, e agora aqui estava ele, tomando o lado de sua mãe contra mim. Com a voz trêmula, respondi: "Pensei que você estivesse orgulhoso de mim." A essa altura, o prato principal já havia sido servido, mas a atmosfera alegre de antes havia desaparecido. As conversas ao redor da mesa mudaram para outros tópicos, mas a tensão ainda estava lá, pairando no ar como uma névoa espessa. O rosbife em nossos pratos estava fumegando, mas a tensão entre André, sua mãe e eu fervia ainda mais. O comportamento de André tornou-se cada vez mais hostil à medida que a noite avançava. Cada olhar, cada palavra estava cheio de desaprovação, assim como os de sua mãe. Parecia que eles estavam se unindo contra mim, e eu não conseguia entender por quê. As pessoas que deveriam ser as mais solidárias eram as que me faziam sentir pequena. Então, justo quando a sobremesa estava sendo servida, aconteceu algo que nunca esquecerei. O garçom tinha acabado de colocar um belo pedaço de bolo na minha frente quando André de repente se levantou de seu assento. Ele agarrou seu guardanapo e o jogou sobre a mesa com um baque alto. Todos se viraram para olhar para ele, chocados com a explosão repentina.
Você deveria saber o seu lugar, Lívia, ele disse, sua voz ecoando pela sala de jantar. Você é minha esposa, não minha concorrente. Suas palavras pairaram no ar, e eu fiquei ali sentada, incrédula. A sala, antes preenchida com o brilho quente dos lustres, agora parecia fria e hostil. Levantei-me, meu coração acelerado, tentando controlar minha respiração. Ser sua esposa não significa que eu tenha que desistir dos meus sonhos, André. Eu mereço respeito, não isso, disse firmemente, minha voz tremendo ligeiramente, mas cheia de determinação. Naquele momento, algo mudou em André. Antes que eu pudesse reagir, ele levantou a mão e, em um lampejo repentino que assombraria meus pesadelos por anos, me deu um tapa no rosto. O som agudo do tapa ecoou pela sala, congelando todos no lugar. A sala caiu em completo silêncio enquanto eu levantava uma mão trêmula para minha bochecha, sentindo a dor se espalhar pelo meu rosto. Todos os olhos na mesa estavam fixos em mim, arregalados de choque e descrença, mas ninguém se moveu ou disse uma palavra. Eu também não falei. Em vez disso, virei-me lentamente, empurrando minha cadeira para trás. As pernas da cadeira rasparam ruidosamente contra o piso de madeira, um som que parecia cortar o silêncio. Comecei a caminhar em direção ao saguão, meus passos firmes, mesmo que minha mente estivesse girando. O som dos meus saltos batendo no piso de mármore era a única coisa que eu podia ouvir, como o ritmo constante de um tambor marcando minha fuga. Alcancei minha bolsa sem olhar para trás nenhuma vez. Eu não precisava. Já sabia que o que estava atrás de mim, meu casamento, minha vida com André, havia acabado. Ao sair, o ar fresco da noite atingiu minha pele e fechei a porta suavemente atrás de mim. O suave clique da porta se fechando parecia a pontuação final neste capítulo da minha vida. Estava encerrado. Meu casamento estava acabado. Naquele momento, parada lá fora na noite escura e fresca, eu sabia que tinha que ir embora. Tinha que encontrar um lugar onde minhas ambições não fossem vistas como algo para se envergonhar, onde eu pudesse respirar livremente e finalmente ser eu mesma novamente. Por muito tempo, eu havia vivido à sombra das expectativas de outra pessoa. Agora era hora de sair dessa sombra e encontrar meu próprio caminho. Enquanto eu dirigia para longe, observei a casa ficar cada vez menor no espelho retrovisor, uma estranha mistura de medo e alívio girando dentro de mim. Eu estava verdadeiramente sozinha pela primeira vez em muito tempo, mas havia algo mais também, algo novo, uma faísca de esperança, uma sensação de liberdade. Era pequena, mas estava lá, cintilando dentro de mim como uma luz que acabará de ser acesa. Eu sabia que este era o começo de uma nova jornada e, pela primeira vez em muito tempo, me senti pronta para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Na manhã seguinte, acordei no meu pequeno apartamento, a luz do sol entrando pelas janelas. Parecia o primeiro dia de uma nova vida, como se tudo tivesse mudado da noite para o dia. Os eventos da noite anterior ainda pareciam frescos na minha mente, ao mesmo tempo, pareciam distantes, quase como se tivessem acontecido com outra pessoa. Meu telefone vibrava com mensagens de amigos que entraram em contato depois de ouvir rumores sobre o que havia acontecido. Mensagens de preocupação, confusão e perguntas preenchiam minha tela, mas eu as ignorei. Não podia me concentrar e me explicar agora. Havia coisas mais importantes que eu precisava cuidar. A primeira coisa que fiz foi pegar o telefone e ligar para o advogado de divórcio que me haviam recomendado. Minha mão tremia ligeiramente enquanto eu discava o número, mas eu estava determinada. Quando o advogado atendeu, não hesitei. Preciso entrar com o pedido de divórcio, disse, minha voz firme. É urgente. A resposta do advogado foi calma e profissional. Entendo, disseram. Vou preparar a documentação inicial. Você pode vir esta tarde para discutirmos os detalhes? Sim, estarei lá, respondi. Depois de desligar o telefone, senti uma pequena emoção de vitória. Não havia volta agora. A decisão tinha sido tomada e eu estava tomando as medidas necessárias para seguir em frente. No trabalho, tentei me concentrar, embora minha mente continuasse voltando para tudo o que havia acontecido. Meu chefe, Sr. Bruno, notou minha distração e se aproximou com um olhar preocupado. Está tudo bem, Lívia? Ele perguntou gentilmente. Estou lidando com algumas questões pessoais, mas vou conseguir. Obrigada, respondi, tentando parecer composta.
Se precisar de um tempo livre, é só me avisar, ele ofereceu. Não, prefiro me manter ocupada. Isso ajuda, disse, dando-lhe um pequeno sorriso. Ele assentiu em compreensão. Bem, me avise se precisar de alguma coisa. Obrigada, disse, grata pela gentileza. Ao voltar ao meu trabalho, não pude deixar de sentir que, apesar do caos na minha vida pessoal, eu estava tomando controle. Os passos que eu estava dando eram difíceis, mas necessários. Era o começo de algo novo e, embora eu não soubesse exatamente para onde esse novo caminho me levaria, eu estava pronta para descobrir. Mergulhei no meu trabalho, encontrando conforto nas tarefas familiares que ajudavam a manter minha mente longe de tudo o que estava acontecendo na minha vida pessoal. A rotina do meu trabalho era uma distração bem-vinda, e meus colegas de trabalho eram incrivelmente solidários, o que tornava mais fácil respirar mesmo quando o peso do meu casamento desmoronando parecia esmagador. Ei, Lívia, ouvi falar sobre a noite passada. Você está bem, Mariana? Uma das minhas amigas mais próximas no trabalho, me perguntou, sua voz cheia de preocupação. Tem sido difícil, Mari, admiti, tentando manter minha voz firme. Mas vou superar isso. Mariana me deu um sorriso tranquilizador. Você é mais forte do que pensa, e se algum dia precisar de um lugar para ficar ou apenas para passar o tempo, minha porta está sempre aberta. Não hesite em me procurar. Obrigada, Mari, disse, me sentindo grata por sua gentileza. Posso aceitar sua oferta. Que tal tomarmos uma bebida depois do trabalho? Por minha conta, ela ofereceu, me lançando um sorriso. Sorri de volta. Isso parece perfeito. Mais tarde naquela noite, durante as bebidas, Mariana e eu conversamos sobre tudo. Desabafei com ela, compartilhando os detalhes do meu casamento em ruínas e da montanha-russa emocional que eu estava vivendo. Apesar de toda a turbulência e incerteza, encontrei momentos de alívio em nossa conversa. A presença de Mariana e nossas risadas, mesmo que apenas por algumas horas, me ajudaram a sentir que as coisas ficariam bem. Quando finalmente voltei ao meu apartamento, verifiquei meu telefone e vi várias chamadas perdidas de André. Meu coração afundou enquanto eu debatia se deveria ou não ligar de volta. Depois de pensar sobre isso, decidi não fazê-lo. Em vez disso, enviei uma mensagem de texto que eu sabia que precisava enviar. Entrei com o pedido de divórcio. Por favor, respeite meu espaço durante este período, digitei e enviei. Sua resposta veio quase instantaneamente, cheia de desespero. Podemos conversar sobre isso, por favor? Eu não quis dizer aquilo, Lívia. Sinto muito. Olhei para sua mensagem por um momento, minhas emoções em turbilhão. Eu sabia o que precisava dizer. Preciso de espaço, André. Boa noite, respondi, mantendo minha resposta firme, mas breve. Ao guardar meu telefone, senti uma onda de emoções mistas me invadir, tristeza, alívio, raiva e algo mais, determinação. Eu estava livre agora, ou pelo menos estava no caminho para a liberdade. Não havia volta. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, que era simples, mas aconchegante. Era meu espaço, meu santuário. Ninguém podia me machucar aqui, e isso me dava uma profunda sensação de paz. Este era o lugar onde eu poderia recomeçar e reconstruir. Enquanto pensava em André, percebi o quanto suas próprias decisões nos levaram a esse ponto. A influência tóxica de sua mãe havia nublado seu julgamento e, no final, ele me afastou. Era triste, realmente, que ele tivesse se deixado envolver nas visões de outra pessoa, mas esse não era mais um fardo que eu precisava carregar. Naquela noite, deitada na cama, senti algo novo se agitando dentro de mim. Eu não estava apenas sobrevivendo, estava entrando em uma nova fase da vida, uma fase onde eu poderia finalmente começar a viver novamente. Amanhã eu seria mais forte, e no dia seguinte, ainda mais. Este era apenas o começo, e eu sabia que estava pronta para o que viesse a seguir. Nos dias que se seguiram, concentrei-me na minha carreira com energia renovada. Mergulhei no trabalho, me envolvendo em campanhas de marketing maiores e mais impactantes. Meu trabalho árduo não passou despercebido, e logo minha rede de contatos começou a crescer à medida que eu me conectava com pessoas influentes no setor. Fui convidada para apresentar webinars e liderar workshops, mostrando minha experiência e habilidades de liderança. Minha carreira estava decolando, e eu me sentia orgulhosa de o quanto havia chegado longe.
Numa agitada manhã de domingo, eu estava sentada à minha mesa revisando propostas de campanha quando meu telefone tocou com uma chamada. Olhando para a tela, vi que era Ana, uma contato bem conhecida no mundo do marketing. Ei, Lívia, ela me cumprimentou calorosamente quando atendi. Oi, Ana, como vai? Respondi, surpresa, mas satisfeita em ouvir dela. Tenho um projeto que acho que seria perfeito para você, ela disse, com entusiasmo claro em sua voz. Você está livre para conversar sobre isso mais tarde esta semana? Meu coração deu um pulo. Este era o tipo de oportunidade para a qual eu vinha trabalhando, e parecia o próximo passo na minha jornada para o sucesso. Absolutamente, disse, tentando manter minha voz calma apesar da empolgação borbulhando dentro de mim. Adoraria saber mais. Ao desligar o telefone, sorri para mim mesma. Eu estava avançando, tanto pessoal quanto profissionalmente. A vida que eu estava construindo para mim estava cheia de possibilidades e, pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente animada com o que o futuro reservava. Ainda haveria desafios pela frente, claro, mas eu estava pronta para enfrentá-los. Eu não era mais a mulher que se sentia pequena e presa em seu casamento. Eu estava entrando em um novo capítulo da minha vida e estava determinada a aproveitar ao máximo cada oportunidade que surgisse no meu caminho. Ouvi por aí sobre o que você tem passado. Sinto muito que você tenha tido que lidar com isso, Ana disse, sua voz simpática, mas ainda profissional. Obrigada, Ana. Tem sido difícil, mas estou lidando com isso, respondi, tentando me manter composta. Escute, ela continuou, tenho pensado, há uma vaga para palestrante em uma conferência no próximo mês. O tema é resiliência e liderança, e acredito que sua experiência, tanto pessoal quanto profissional, realmente ressoaria com o público. O que você acha? A oferta me pegou de surpresa. Eu não esperava algo assim, mas sabia que era uma oportunidade que não se podia deixar passar. Falar sobre resiliência em frente a uma audiência parecia apropriado depois de tudo que eu havia passado. Seria uma honra, Ana. Muito obrigada por pensar em mim, disse, sentindo uma sensação de orgulho. À medida que minha carreira continuava a crescer, também crescia a minha reputação. Mas com esse crescimento, também comecei a ouvir sussurros sobre André. Seu comportamento não havia passado despercebido e, em pouco tempo, as pessoas no setor estavam falando sobre isso. As mesmas pessoas que antes o respeitavam agora estavam se distanciando. Em um encontro do setor um dia, ouvi partes de uma conversa entre dois executivos. Ele está procurando trabalho de novo, um deles disse, balançando a cabeça. Depois do que lhe fez a Lívia, quem o contrataria? As palavras doeram, mas também pareciam uma confirmação de que eu não era a única que via o dano que André havia causado. Enquanto minha carreira prosperava, André estava lutando. Os papéis haviam se invertido completamente. Primeiro, ele tentou entrar em contato comigo várias vezes, enviando mensagens e pedindo ajuda, mas eu as ignorei até que uma tarde recebi uma mensagem que me fez parar. Podemos nos encontrar? Eu realmente preciso da sua ajuda, dizia a mensagem de André. Contra meu bom senso, concordei com um breve encontro para um café. Eu não sabia o que esperar, mas queria ouvir o que ele tinha a dizer. Quando nos encontramos, André parecia uma sombra de seu antigo eu. Sua voz estava baixa quando começou, Lívia, sinto muito. Eu estava errado. Perdi tanto, não consigo encontrar trabalho em lugar nenhum. É como se todas as portas estivessem fechadas para mim. Eu ouvi, sentindo uma mistura de emoções. Parte de mim sentia pena dele, mas outra parte lembrava de tudo o que havia acontecido. Não estou em posição de reescrever o passado, André, disse suavemente, mas com firmeza. Você fez certas escolhas e agora está enfrentando as consequências dessas escolhas. Eu sei, mas você poderia me ajudar. Você poderia falar com as pessoas, dizer a elas que eu mudei, ele implorou. Balancei a cabeça gentilmente. A comunidade profissional conversa, André. As pessoas sabem o que aconteceu. Isso não é apenas sobre mim, Animore. É sobre as escolhas que você fez, e as pessoas veem isso. Ao sair do café, senti uma estranha mistura de pena e determinação. André estava aprendendo uma lição difícil, uma sobre respeito e as consequências duradouras de suas ações.
Era uma lição que ele havia trazido sobre si mesmo, e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. De volta ao trabalho, mergulhei em meus projetos com energia renovada. Minhas experiências, por mais dolorosas que tivessem sido, eram agora uma fonte de força. Eu estava determinada a usá-las para ajudar os outros. Era agridoce perceber que às vezes as provas pessoais mais difíceis podiam levar aos maiores triunfos profissionais. Com meu divórcio finalmente finalizado, senti uma sensação de alívio me invadir. Era como se eu finalmente pudesse exalar após prender a respiração por tanto tempo. Este novo capítulo da minha vida não era apenas sobre seguir em frente, era sobre pegar tudo o que eu havia aprendido e usá-lo para alimentar meu futuro. No trabalho, meu papel se expandiu além de minhas responsabilidades usuais. Iniciei um programa de mentoria para jovens mulheres no marketing. Eu queria retribuir, ajudar outras a navegar pelos desafios que eu havia enfrentado, tanto na minha carreira quanto na vida. Minhas próprias experiências de superar adversidades me motivaram a criar um espaço onde essas mulheres pudessem se sentir apoiadas e empoderadas. Um dia, durante uma sessão de mentoria, conheci Laura, uma estagiária brilhante e ambiciosa que me lembrava muito de mim mesma na idade dela. Ela estava ansiosa para aprender e cheia de potencial. Durante uma de nossas conversas, ela olhou para mim com curiosidade, seu caderno na mão, pronta para tomar notas. Lívia, como você lida com críticas, especialmente de pessoas que acham que você não pertence? Ela perguntou sinceramente. Sua pergunta me fez pausar. Pensei em todos os momentos em que fui duvidada ou questionada, tanto na minha vida pessoal quanto na minha carreira. A resposta não era fácil, mas era algo que eu havia aprendido através da experiência. Você tem que lembrar que a crítica muitas vezes diz mais sobre a pessoa que a está dando do que sobre você, disse ela. Sempre haverá pessoas que acham que você não pertence ou que duvidam de suas habilidades, mas cabe a você provar que elas estão erradas, permanecendo fiel a si mesma e aos seus objetivos. Não deixe que as opiniões delas te definam. Você pertence onde está, e a única pessoa que precisa acreditar nisso é você. Laura sentiu, um olhar pensativo cruzando seu rosto. Obrigada, Lívia. Isso realmente ajuda. Sorri, sentindo-me orgulhosa não apenas do progresso que eu havia feito em minha própria vida, mas também do impacto que eu poderia ter sobre os outros. Este era o novo capítulo que eu havia trabalhado tão duro para criar, e eu estava pronta para o que viesse a seguir. Sorri para Laura, encorajando-a, você ouve, aprende e então deixa seu trabalho falar por si. Nunca deixe que as dúvidas de outra pessoa se tornem sua realidade. Em vez disso, use essas dúvidas como combustível para trabalhar ainda mais duro. Laura assentiu rapidamente, rabiscando notas. Mas e se ficar realmente difícil? Ela perguntou, olhando para mim. Então você busca ajuda, disse. Apoie-se em sua rede, encontre mentores e nunca tenha medo de pedir ajuda. Somos mais fortes juntas. Enfatizei a importância de ter apoio durante tempos desafiadores. O programa de mentoria não era o único ponto positivo na minha vida. Meu círculo social também havia crescido, e eu era frequentemente convidada para falar em eventos do setor e reuniões sociais, onde compartilhava minha história e as lições que havia aprendido. Em um desses eventos, um jantar de networking para profissionais de marketing de alto nível, fui abordada por Samuel, um ex-colega que havia ouvido falar sobre minhas conquistas recentes. Lívia, tenho que dizer que sua palestra foi realmente inspiradora, Samuel disse, com admiração em sua voz. Como você continua seguindo em frente depois de tudo? Trata-se de não deixar seu passado definir seu futuro, respondi com um aceno, aceitando seu elogio. Cada desafio é apenas mais um degrau para algo maior. À medida que a noite avançava, nossa conversa mudou de bate-papo casual para uma discussão mais profunda sobre possíveis colaborações. Lívia, você já pensou em escrever um livro? Samuel sugeriu. Sua história poderia inspirar tantas pessoas. A ideia me intrigou. No final da noite, eu havia trocado informações de contato com uma editora que também estava no evento. Parecia que cada interação social estava abrindo novas portas para mim, um claro sinal de o quanto eu havia chegado longe. Não pude deixar de me sentir orgulhosa do progresso que havia feito, tanto pessoal quanto profissionalmente. À medida que continuava a crescer em minha carreira, minha confiança aumentava. Eu estava liderando workshops, gerenciando campanhas de marketing e me tornando uma voz para resiliência e empoderamento no mundo do marketing.
Cada compromisso de palestra e workshop não era apenas sobre compartilhar meu conhecimento, era sobre me curar. Eu estava transformando minha dor passada em lições para outros aprenderem. Depois de um longo dia cheio de eventos consecutivos, deitei-me na cama uma noite, refletindo sobre o quanto minha vida havia se transformado. Eu não era mais a mulher sentada silenciosamente naquela mesa de jantar, sofrendo em silêncio. Eu havia me tornado uma líder, uma mentora e uma sobrevivente. Eu havia transformado os momentos difíceis da minha vida em algo significativo. Este não era apenas um novo começo para mim, era uma continuação vibrante de uma jornada que eu tinha orgulho de chamar de minha. Meses se passaram, e as memórias do meu passado com André haviam desaparecido para o fundo, ofuscadas pela vida ocupada e gratificante que eu estava vivendo. Eu estava focada no meu futuro, e os ecos daquele tempo eram apenas um sussurro. Mas uma tarde, durante um encontro para tomar café com Isabel, uma amiga em comum, esses velhos ecos voltaram à vida. Lívia, Isabel começou cautelosamente, André tem perguntado por você. Ele está realmente lutando, diz que se arrepende de tudo. Tomei um gole do meu café, deixando suas palavras penetrarem. As pessoas frequentemente se arrependem das coisas quando começam a sentir as consequências de suas ações, respondi calmamente. Ele quer falar com você, talvez se desculpar. Ele parece sincero, Isabel continuou, olhando para mim com uma mistura de esperança e preocupação. Pensei por um momento, mas então balancei a cabeça. Isabel, agradeço por me contar, mas essa parte da minha vida acabou. Eu segui em frente, disse firmemente. Não havia espaço na minha vida para olhar para trás. Meu foco estava no futuro, nas novas oportunidades e relacionamentos que eu havia construído. Isabel assentiu, entendendo a finalidade em minhas palavras. Rapidamente mudamos de assunto, deixando o passado onde pertencia, atrás de mim. Apesar das tentativas de André de entrar em contato através de mensagens e ligações, eu não tinha desejo de revisitar aquele capítulo da minha vida. A verdade é que eu já havia chegado tão longe. Minha vida agora estava cheia de promessas, e eu estava cercada por pessoas que me apoiavam e valorizavam meu crescimento. Eu não era mais a pessoa que uma vez esteve presa em um relacionamento que me sufocava. Eu me tornei alguém que abraçava desafios, que prosperava diante da adversidade e que estava determinada a continuar seguindo em frente. Olhando para trás, percebi que cada luta que enfrentei me moldou para a pessoa que eu era hoje. E enquanto eu estava à frente da minha carreira, liderando com confiança e capacitando os outros, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. O futuro era meu para moldar, e eu estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir, sem arrependimentos. Permaneci firme em minha decisão de manter distância. Cada vez que André tentava entrar em contato, eu permanecia em silêncio. Não era por raiva, mas porque eu precisava proteger meu próprio bem-estar. Através da minha jornada, aprendi o quão importante era estabelecer limites e me respeitar. Nos meses que se seguiram, minha carreira continuou a crescer. Falei em conferências, liderei empolgantes campanhas de marketing e vi meu programa de mentoria florescer. O impacto que eu estava fazendo parecia real e gratificante. Compartilhar minha história em diferentes plataformas inspirava outros que também estavam enfrentando seus próprios desafios. Uma noite, enquanto refletia sobre o último ano, percebi o quanto eu havia mudado. Eu não apenas sobrevivi, mas prosperei. Minha vida agora estava cheia de propósito e sucesso. Saber que André se arrependia de suas escolhas não me dava satisfação. Em vez disso, me lembrava das sérias consequências de desrespeitar os outros. Ao fechar meu diário, que estava cheio de planos e reflexões, senti uma profunda sensação de paz. Minha experiência com André me empurrou para um caminho de empoderamento e realização. Minha vitória não estava no arrependimento dele, mas na minha própria força, transformando dor em poder e vivendo uma vida baseada em meus próprios valores. Enquanto encerramos esta história, gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que Lívia estava certa em cortar André de sua vida? Compartilhem seus pensamentos nos comentários e, se gostaram desta história, não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais. Ao refletir sobre minha jornada, percebi que cada desafio que enfrentei me tornou mais forte. O caminho nem sempre foi fácil, mas cada obstáculo superado me trouxe mais perto de quem eu realmente era e quem eu queria ser. Meu trabalho como mentora para jovens profissionais de marketing se tornou uma das partes mais gratificantes da minha vida.
Ver o brilho nos olhos delas quando superavam seus próprios desafios me lembrava constantemente porque eu havia escolhido compartilhar minha história. Um dia, recebi um e-mail de Laura, a estagiária que havia me feito aquela pergunta crucial sobre como lidar com críticas. Ela escreveu: Lívia, queria que você soubesse que aquela conversa que tivemos mudou minha vida. Ontem, apresentei minha primeira grande campanha para a diretoria. Estava nervosa, mas lembrei das suas palavras. Mantive-me firme, deixei meu trabalho falar por si e eles adoraram. Obrigada por me mostrar que eu pertenço aqui. Ler aquelas palavras trouxe lágrimas aos meus olhos. Percebi que, ao ajudar outras pessoas a encontrarem sua força, eu também estava fortalecendo a mim mesma. Minha carreira continuou a florescer. Fui convidada para dar uma palestra TED sobre resiliência no local de trabalho, uma oportunidade que nunca teria imaginado possível alguns anos atrás. Enquanto me preparava para o evento, refletia sobre como minha história pessoal havia se entrelaçado com minha jornada profissional. No dia da palestra, enquanto eu subia ao palco, senti uma onda de emoções me invadir. Olhei para a plateia e vi rostos atentos, ansiosos para ouvir o que eu tinha a dizer. Respirei fundo e comecei. Há alguns anos, eu estava sentada à mesa de jantar da minha sogra, prestes a anunciar minha promoção. Eu esperava a celebração, mas encontrei julgamento. Naquela noite, aprendi uma lição valiosa sobre resiliência, não apenas no trabalho, mas na vida. À medida que compartilhava minha história, vi cabeças balançando em compreensão. Vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas e determinação nos olhos de outras. Percebi que minha experiência, por mais pessoal que fosse, ressoava com muitos. Concluí minha palestra com as palavras: a resiliência não é apenas sobre sobreviver às tempestades da vida. É sobre aprender a dançar na chuva, a encontrar força nas adversidades e a usar nossas experiências para elevar não apenas a nós mesmos, mas aos outros ao nosso redor. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores, mas o que mais me tocou foram as pessoas que vieram falar comigo depois, compartilhando suas próprias histórias de superação. Naquela noite, deitada na cama do hotel, refleti sobre o quanto minha vida havia mudado. O caminho não havia sido fácil, mas cada desafio me trouxe até aqui, a um lugar de força, propósito e realização. Pensei em André brevemente, esperando que ele também tivesse encontrado um caminho para crescer e aprender com seus erros. Mas esse pensamento foi passageiro. Minha vida agora estava cheia demais de possibilidades e conexões significativas para se deter no passado. Enquanto adormecia, senti uma profunda gratidão. Gratidão pela jornada, pelas lições aprendidas e pelas pessoas incríveis que agora faziam parte da minha vida. Eu havia transformado minha dor em propósito, e agora estava ajudando outros a fazerem o mesmo. O futuro parecia brilhante e cheio de promessas. Eu sabia que, não importa o que viesse, eu estava pronta para enfrentar. Porque agora eu entendia que a verdadeira força vem não de evitar as dificuldades, mas de enfrentá-las de frente e usar cada experiência como uma oportunidade de crescimento. Minha história não era mais sobre o que eu havia perdido, mas sobre tudo o que eu havia ganhado. Era uma história de renascimento, de autodescoberta e, acima de tudo, de esperança. E eu mal podia esperar para ver o que o próximo capítulo traria.